Um abraço aos nossos queridos amigos, radiovintes do programa O Cristo Consolador, aqui pela internet, a TV Chico Xavier. Nós estamos aqui com o nosso querido irmão de ideal espírita, conferencista, um programa na TV Mundo Maior, José Reis Chaves, autor de 5 livros, e nós estamos aqui para gravar com ele uma entrevista. Vamos falar hoje sobre o Cristo Consolador. Tchau, é um prazer você estar aqui conosco. Prazer é meu, Isodinho, estar aqui. É sempre com alegria que eu participo do seu programa, o Cristo Consolador. Ainda mais agora que estamos com uma audiência maior, porque ele está com cerca de 200 emissoras de rádio e agora também pela TV para os internautas. Né? Isso, e nós estamos também com um programa, um comercial no programa Transição, né, Chaves? Pois é, o programa Transição... Casa Francisco de Assis, né? Ele é de quem patrocina o programa é o Rogério, que é vice-presidente da Casa Francisco de Assis, lá no bairro Moema, Vila Prudente, em São Paulo. O presidente é o Coelho. E os dois, então, que, dirigindo a casa, são responsáveis pelo programa, que está já entrando no seu 4º ano, agora em 2013, na Rede Mundo Maior. É um programa... Rede TV, né? Na Rede TV. Eu falei Mundo Maior. Na Rede TV. Hábito de falar a TV Mundo Maior, porque eu tenho um programa lá também, não é? E, bom, de vez em quando eu vou... também do Transição. Sim, de vez em quando eu apareço lá no Transição, conforme o assunto. Pela Rede TV, né? Pela Rede TV. E esse programa, é o que eu ia dizer, ele é aos domingos, às 16h15. 4h15 da tarde. Veja esse programa que vale a pena. Transição, Rede TV, aos domingos, às 16h15. E ele é reprisado nas segundas-feiras, de madrugada, a 1h45. Nas quinta-feiras, né? Não, nas segundas. Ah, na segunda? É o seu programa. O programa que eu tenho na Rede Mundo Maior que é às quintas-feiras, às 20 horas. E é reprisado nos domingos, às 11 horas da noite, 23 horas. Agora, eu não sei se em 2013 se vai ficar esse horário, porque novo ano eles costumam fazer uma nova grade de programação, então não sei se vai ser nesse horário. Ô Chaves, vamos falar um pouco sobre o Cristo Consolador, né? O que significa o Cristo Consolador? O Cristo Consolador, ele, vamos dizer, porque quem prometeu o Consolador foi Jesus, o Cristo. E então, esse Consolador, na verdade, ele é um representante de Jesus, é o Espírito de verdade, que alguns irmãos nossos de outras crenças chamam também de Espírito Santo, chamam de Paráclito. É o mesmo. O importante é que Jesus que é o responsável por ele. Porque Jesus, ele se diz o Consolador, por isso que ele fala, eu vos enviarei um novo Consolador. Porque ele é o nosso Consolador, por excelência, vamos dizer. Agora, esse Consolador que ele prometeu é para vir ficar conosco aqui, e ele disse que ele nos lembraria de tudo o que ele disse, de tudo que Jesus ensinou, as palavras dele para nós que estão nos evangelhos. Então, o próprio Jesus disse, ele vos lembrará das minhas palavras.
dando a entender que nós deveríamos, em um certo tempo, deveríamos estar esquecidos das palavras dele. E ele viria para nos relembrar das palavras de Jesus, ou seja, da sua doutrina. E esse Consolador, nós espíritas, que estudamos muito esse assunto, e nós temos certeza de que esse Consolador prometido é a própria doutrina espírita, porque ela veio num momento em que, de fato, o cristianismo estava quase que, vamos dizer, aleijado, saindo da Inquisição, desmoralizado, e o Espiritismo veio e deu uma injeção, vamos dizer assim, de ânimo no cristianismo, nos lembrando de fato do ensinamento de Jesus, o Consolador verdadeiro, e que manda outro Consolador para nós, que ele prometeu e que é a doutrina espírita, que de fato nos faz lembrar do ensino de Jesus e fez o cristianismo reviver novamente. Por isso se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque o cristianismo estava assim, não digo morto totalmente, mas estava em estado de coma, vamos dizer assim. Estava numa situação crítica e veio o Consolador e que está aí reanimando o cristianismo, porque, Isoldino, é uma grande verdade. Infelizmente, o cristianismo, não todo ele, mas o cristianismo, em grande parte, esse cristianismo oficial dos sacerdotes, dos pastores, o que está acontecendo com ele? Lá no primeiro mundo eles estão fechando as igrejas, estão fechando os templos protestantes, evangélicos, e o pior é que muitos cristãos estão caindo no ateísmo, Charles, no materialismo. A gente poderia, nós temos poucos minutinhos para frente, né? Não sei se vai dar Temos para ainda, falar. sim, pode falar. Ainda temos 6 minutos. Então tá, eu fico imaginando, você trouxe uma colocação que lá fora o catolicismo está diminuindo, os evangélicos estão diminuindo, mas você não vê que aqui no Brasil está aumentando, não? O catolicismo, o evangelismo? Não, infelizmente está em declínio o catolicismo e, sem querer divulgar, mas eu vou acabar divulgando a minha coluna no jornal O Tempo de Belo Horizonte, às segundas-feiras, e você que não é de Minas, você pode ler também essa minha coluna no site www.utempo.com.br. O núcleo do site é O Tempo. Você puxa lá, você vai encontrar os colunistas e eu estou lá no diário O Tempo de Belo Horizonte. Eu tenho mostrado nessa minha coluna essa crise do cristianismo. Esta crise é das doutrinas dogmáticas, que nós respeitamos, mas que foram instituídas numa época em que não havia um amadurecimento do conhecimento da Bíblia. Então, eles erraram em muitas questões, criando doutrinas estranhas ao próprio Evangelho. E aí o que aconteceu? Essas doutrinas foram impostas e vingaram, chegaram até nós. Só que, naquele tempo passado, elas foram impostas pela força. Ai de quem não aceitasse um dogma. Agora, hoje não é mais assim. A igreja, a querida Igreja Católica, nossa
igreja mãe do cristianismo, eu digo porque ela é a mais numerosa, é a mais antiga, a mais forte, não é? Ela impôs essas doutrinas no passado, hoje ela não pode fazer mais isso. E hoje o povo tem mais cultura. Naquele tempo, enquanto as pessoas era 1% que sabia ler, hoje são 90%. Então a cultura hoje com a televisão também, com o rádio, a internet, o povo hoje mesmo não tendo estudo tem uma certa cultura e enxerga esses erros dessas doutrinas. E o que está acontecendo então? A rejeição dessas doutrinas, criadas de modo imaturo, vamos dizer, porque os teólogos não conheciam bem a Bíblia ainda. Então o que aconteceu? Hoje, ou melhor, o que está acontecendo? Hoje está implodindo essa teoria dogmática, essa teologia dogmática, que tem erros que nós respeitamos, mas que hoje encontra mais resistência ainda. Então, Isordino, muitos cristãos de todas as correntes estão indo para o budismo, para o hinduísmo, principalmente na Europa. Agora, o que é lamentável, e que eu falei antes, é que uns estão indo para o ateísmo. Isso é que é o pior. Já temos 4 minutos. Ô Chaves, mas no Brasil você não tem notado assim, de repente nasce uma igreja e começa a aparecer, destacar na televisão, né? De repente uma outra cai um pouco, a outra aparece. Por exemplo, a gente pode observar nos programas da TV aberta, somente são 2 redes de televisão que cede espaço a programa evangélico, né? Programa religioso, que são a Rede TV e a Band, né? E a Record só passa o programa da Igreja Universal, ela não vende espaço para outras religiões. E o SBT não vende, a Globo não vende, né? Quer dizer, é só a Band e a Rede TV. Então a gente vê, por exemplo, será que uma igreja aparece e começa a aparecer aquele tantão de adeptos? É migração de uma igreja para outra, é isso que está acontecendo? Exatamente, as pessoas vão descobrindo que a religião que ele abraçou não tem novidade, praticamente é a mesma coisa, as ideias erradas, conflitantes, então ele acaba deixando-a e experimentar outra, né? Ele vai em busca de outra que ele acha que pode resolver o problema dele. O problema é, vamos dizer, de conflitos existenciais, de ideias de Deus, de interpretações da Bíblia. Então ele está sempre buscando, ele nunca se satisfaz. Agora, quando ele descobre o Espiritismo, sem querer fazer sectarismo, ele dá sorte, porque dentro do Espiritismo nós temos uma fé raciocinada, uma fé em que nós estudamos a Bíblia com inteligência. E aí então a gente se sente bem, se sente satisfeito. Mas estamos chegando ao final, né, Isordino, desse programa. Meu abraço para todos e fica com você ao final. A gente agradece os nossos telespectadores, né, e da internet, e dizer a você que você divulgue para nós o nosso site, né, www.editorachicxavier.com.br. Entra no nosso Facebook também, seja lá, participa conosco, fazendo parte da nossa rede social, e divulga os veículos de comunicação que nós temos, né? O programa na Rádio Boa Nova toda quinta-feira, 22 horas, e numa rede de rádio aí que daqui a uns dias a gente vai colocar disponível na internet para que você possa localizar alguma emissora perto da sua casa, o horário que tem um programa. Às vezes na cidade que você mora mesmo tem um programa espírita e você não sabe. E queremos dizer a você, amigo ouvinte, que esse ano de 2013 seja um ano de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, e que Jesus esteja presente
no coração de todos nós. Um abraço a todos e até o próximo.